Estamos de volta com mais um Minutos de Argumentos aqui pelo guarapuavatube.com.br e também pela TV Araucária para discutir os principais temas aí políticos, regionais, também do estado ou então do nosso Brasil que nós vamos trazer aqui a cada programa. Hoje, mais uma vez, aqui com o professor Cláudio Andrade, com a Luana Kaminski e também com o professor Francis para discutir tudo isso, né? Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, mais uma oportunidade de trocar ideias. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Luana. Tudo bem, professor Francis? Tudo bem, Luan? Tudo bem, Cláudio? Tudo tranquilo. Prontos para mais uma conversa? Hoje nós vamos conversar aqui sobre esse espectro eleitoral que começa a se desenhar para o ano que vem, os principais debates em torno dos candidatos no plano estadual e também no plano nacional e também sobre a nossa transparência. Como está a transparência hoje no poder público municipal, no estadual e também no federal e, é claro, aqui em Guarapuava, seja da Câmara Municipal e da Prefeitura. É claro que a transparência hoje não tem outra discussão, é fundamental, né, professor? Com certeza absoluta. E a gente vê algumas boas sinalizações já em nível de estado e até no município, né? Eu acho que o telespectador já deve ter tido ciência de que, pelo menos na Câmara Municipal, há uma exposição de todos os vencimentos e com os nomes de todos os servidores e cargos comissionados. O governo também do estado, embora com uma estratégia diferente, também compartilha essa informação, né, essa lei de acesso. Embora há uma diferença. No governo do estado do Paraná, todos nós podemos acessar o portal de transparência, mas nós temos que colocar o nome do servidor. No caso da Câmara Municipal, não, né? Ali você já vê todos os nomes de uma maneira genérica, né? E ao que tudo indica, por esses dias também, o poder público do município vai deixar essa atual forma de apenas mencionar o cargo, de apenas mencionar o salário coletivo da função, também aderindo a essa possibilidade, né? Há uma forte disposição, está só discutindo a questão técnica apenas, né? De qual seria o melhor modelo, se seria no modelo do governo do estado ou se no modelo da Câmara Municipal. Existe a disposição, então, por parte da Prefeitura? Eu ouvi do prefeito essa fala, né? Ele está apenas medindo ali a parte técnica apenas, né? A disposição existe e deve ser colocado brevemente. Eu acho que hoje, depois de tantas manifestações e de tantas demonstrações do público, das pessoas por transparência, é algo que não tem mais como não discutir, seja em qualquer aspecto dentro do poder público, né? Uma coisa, Cláudio, mas e os servidores públicos? O que acham disso? Não há uma certa invasão de uma privacidade, digamos, né, você revelar seu salário, coisa parecida? É uma discussão, Francis, muito polêmica. De fato, estava paralisado por conta justamente disso, por melindrar e, de fato, haver um certo constrangimento na pessoa do servidor, seja no âmbito federal, estadual, até municipal. Mas todas as discussões e todos os pareceres do próprio Supremo caminham para a seguinte afirmativa: mesmo assim, apesar dessa discussão ainda continuar, é preferível a exibição do que a não exibição, né? Claro, aí vai depender, é claro, da maturidade da sociedade de não usar isso para outras finalidades. Isso. E tão somente na questão do público. Qual é o conceito de público? O comum visível. O salário do servidor, ele é um salário público, tá? Deve ser visível, né? Claro, mas alguns servidores podem entrar na justiça, né, para se preservar, alegando algumas questões. Por exemplo, o temerário é que pessoas com motivações políticas ou até mesmo com motivações privadas usem dessa informação para constranger o servidor nas redes sociais. E isso é altamente desagradável. É o que nós sempre falamos, né? A democracia, ela é interessantíssima, mas demanda uma cultura democrática. Eu não sei se todos nós estamos preparados para essa cultura democrática. Mas mesmo assim, os pareceres, inclusive do próprio Supremo, né? Do Supremo, aponta para fazer um teste, né? Vamos experimentar. E uma coisa que é interessante, porque o poder público, assim como uma empresa, a diferença é que o patrão somos nós mesmos, né? Então,
essa demonstração dos salários, coisa e tal, está sendo para o povo, que é o patrão do servidor público. Então, nesta ideia, nesse sentido, ele tem que ser transparente, né? Porque o patrão é o povo. E o povo tem que saber quanto está ganhando aqueles que servem o povo. Então, nesta argumentação, assim, a transparência ela deve existir. Claro que tem essas... E tem o detalhe, Luana, Francis, da legalidade, né? Existe uma lei que dá legitimidade para a publicação dessas informações. Claro, toda lei demanda de interpretação, né? Colocar o nome individual, né? Colocar apenas o cargo, apenas o salário coletivo, mas eu acredito que a sociedade, nesse momento, está exigindo uma transparência maior, né? Pode ser até que depois essa curiosidade possa diminuir, mas nesse momento há uma grande curiosidade. E as próprias prefeituras, câmaras municipais podem ser barradas de ter projetos, ter investimentos do governo federal, ou outros investimentos, se não tiver enquadrado nessa lei da transparência, né? E hoje, não só também nos cargos e salários, isso é contemplado, né? Mas nos gastos, no quanto a prefeitura investe na educação, do quanto a prefeitura investe na saúde, do quanto investe na segurança, no caso do governo do estado. Tudo isso o Portal da Transparência vai aglomerar para mostrar justamente o quanto está gastando e no que está gastando, quais são os projetos, quais são os gastos com diárias. No caso da Unicentro, da Receita, do Ministério Público, hoje a gente já pode entrar nos sites dos portais de transparência, está lá, mostrando quanto que o professor gasta com a diária, quanto que o agente servidor público gasta com as suas diligências, no caso do Poder Judiciário, já emite tudo isso justamente para fazer essa prestação de contas que todo mundo tem direito de saber, né? Perfeitamente. Eu acho que é por aí, estamos caminhando para o seguinte raciocínio: não está fácil ser agente público, agente político. Digamos que as facilidades estão diminuindo. E o que está acontecendo? Para as próximas eleições, o cerco vai se fechando. E isso é bom por um lado, porque daí as pessoas que vão tentar ocupar esse espaço já sabem claramente que não vai acontecer como já aconteceu em outras épocas, em outros tempos, né? Ou seja, havia um estereótipo de que a coisa pública é a casa da mãe Joana, né? Faz-se o que quer, sim, sem prestar conta, sem publicar nada, né? E isso está se restringindo a cada mês, a cada dia. Acho que a possibilidade de isso mudar o DNA e a configuração do Estado brasileiro é uma grande propensão. Com certeza. No próximo bloco a gente continua com essas discussões, mas também dá um toquinho aí, principalmente nas eleições que nós teremos no ano que vem. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera. Pré-vestibulares e ensino médio. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna. Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Imobiliária. Voltamos com o segundo bloco do nosso Minutos de Argumentos, hoje falando sobre transparência e eleições de 2014. Você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br. Luana Kaminski, as eleições do ano que vem aqui no governo do estado, como que você tem visto esse primeiro panorama, né, dos possíveis candidatos? Então, a gente está a menos de um ano do período eleitoral, né, do ano que vem, e a gente já percebe essa movimentação. Já se vê os pré-candidatos, tanto presidenciáveis como ao governo do estado, se articulando, passeando por várias cidades, entregando coisas, anunciando obras, fazendo promessas para o ano que vem, que é o ano eleitoral. E também a gente vê, junto com essas pessoas, como a gente pôde perceber agora na sexta-feira, né, o governador do estado esteve aqui na cidade,
fez várias deliberações, entregou, acho que foi 40 micro-ônibus, né, para a PAI. Havia-se antes uma movimentação porque seria fechadas a PAIs, os pais fizeram uma movimentação e ele reafirmou que não vai ser fechado e fez essa entrega desses veículos adaptados. Havia também algumas reivindicações na Unicentro, ele fez algumas promessas para os acadêmicos para o ano que vem, né, da estatização do restaurante e do contato dos professores, né, que são concursados, mas ainda não foram chamados. Explicou para o pessoal que isso já está em curso. E também outras coisas durante a cidade. Mas o que a gente pode perceber é que nas notícias que a gente lê, que já tem o candidato José Serra já veio procurar o governador Beto Richa, pedindo o apoio dele para que ele seja um possível candidato a presidente, acho que pela terceira ou quarta vez, já que ele vai tentar, assim, pelo PSDB. Só que daí ele vai entrar em choque com a Aécio e talvez com outros candidatos que dentro do próprio partido uma disputa muito forte, né? Queiram se candidatar. Também a gente tem ouvido alguma coisa sobre o Requião, que está fazendo uma movimentação do PMDB. A Dilma, que acho que certamente, né, vai tentar a reeleição. E já voltando para o governo do estado, a gente tem a Gleide, né, que foi eleita senadora, depois foi chamada para assumir o cargo na Casa Civil, acho que é isso daí. E daí entrou um outro senador lá que a gente, sei lá... Sérgio Souza, de Ivaiporã. Eu não sei de onde surgiu aquele ser lá, mas ele é o nosso senador do Paraná. Não, e até o interessante que foi bom tocar no Sérgio Souza, que sempre foi um cabo eleitoral do Pessutti. Né? O Pessutti esteve em Guarapuava na Expo Guai e diz que está lutando dentro do PMDB para ser o possível candidato também do governo do estado, para bater de frente com o Requião, né? Porque o Requião, ele já disse que é candidato pelo PMDB, né? É muito balão de ensaio. O que ficou visualizado, e a sua fala caminha nessa direção, é que o Beto Richa está decidido a ir para a reeleição. Sim. Ele não jogou a toalha, pelo contrário, né? Ele vem arregimentando apoios de muitos municípios, prefeitos, lideranças políticas, e esse encontro mostrou que a disputa vai ser acirrada, né? Claro, pode ser que haja uma polarização, seja com o senador Roberto Requião, seja até com a então ministra Gleice Hoffmann, né? Os anúncios e as especulações caminham no seguinte sentido: o Requião quer o PT de vice, mas o PT quer a cabeça. E daí você falou bem, o PMDB está rachado. Há uma ala com o governo, com o Pessutti, e há uma ala com o Requião. E não é a mesma ala. Não sei se o senador Roberto Requião tem cacife para pleitear uma candidatura da cabeça. Tenho dúvidas. Talvez até de vice, quem sabe. Né? Mas ao que se desenha, ao que tudo indica, no Paraná vai repetir o debate do ano passado, né? PSDB e PT, em nível de Brasil, né? Ao que tudo indica. Não sei aonde vai dar, né? Mas assim, as coisas começam a se movimentar nessa direção. E o nome que foi citado, que começa a ser citado pelos institutos de pesquisas, é de alguém que conseguiu crescer muito nas eleições curitibanas, que foi o Ratinho Júnior, né? O Ratinho Júnior já começa a figurar nos institutos de pesquisa como alguém que está crescendo nas pesquisas eleitorais. Alguém que pode ser um virtual candidato a vice-governador, após ser chamado para a Secretaria de Desenvolvimento do Governo do Estado, né, que está ao lado hoje do governador Beto Richa, pode ser um virtual vice do próprio Beto Richa. Mas se ele continuar crescendo, por que não pode ser também um candidato dentro dessas eleições? O que está se parecendo é que tudo vai para o segundo turno. E tem uma outra especulação, talvez o Francis tenha maiores informações, de que o próprio Beto Richa possa pleitear o cargo do Senado, abrindo espaço para o Álvaro Dias, que é, em todas as pesquisas de opinião, o nome mais lembrado pela sociedade brasileira como um político mais conhecido. E ele nunca deixou de dizer que tem vontade de voltar a ser governador do Estado. E você mesmo disse, né, o nosso governador não entregou ainda, não jogou a toalha ainda. E isso prova, né, que o jatinho dele vive passando aqui por cima, né, entregando obras, está correndo atrás de dinheiro, né, tentando de todo jeito. Então, os empréstimos, não está fácil, né, para o Rob conseguir empréstimo, né, mas ele está correndo e está entregando obras. Ele tem mostrado, tem feito parcerias. E eu acredito que vem alguma coisa nesse sentido por aí também, Cláudio. Né? E algo que soa até talvez estranho, mas devia ser algo rotineiro nos últimos anos, é o governador estar em tantas cidades.
um governador estar em Virmonde, Turvo, Campina do Simão, um governador estar, por exemplo, em Califórnia, no norte do estado, que nunca havia recebido um governador do estado. Isso impressiona. Isso impressiona, ou seja, é vontade de eleição, a disposição para querer ser reeleito. Ou então, pelo menos, ter o seu nome bem cotado nas pesquisas, né? Isso. Saiu uma pesquisa ontem que disse que se a eleição fosse agora, o Beto Richa estaria reeleito. Acho que foi da... Paraná Pesquisas. Paraná Pesquisas. Mas... Todo cuidado é pouco, né? Porque eleição é uma incógnita, né? Existem motivações internas e externas. Mas, ao que tudo indica, a eleição para o governo do estado vai ser disputadíssima. Com certeza. E o interessante dessa primeira pesquisa a mais, que eu acho que gerou mais impacto da Paraná Pesquisas, é a intenção de ter um segundo turno com o número de candidatos, que se nós estivermos com candidatos como o Roberto Requião e Gleisi Hoffmann disputando esse governo do estado no primeiro turno, com mais, quem sabe, existir a possibilidade de Ratinho Júnior e Beto Richa, sabe, existe um virtual segundo turno que vai ser uma incógnita, né? Exatamente. Porque podem ir tanto Requião e Gleisi, como pode ir Beto Richa e Gleisi, ou então virar uma disputa enorme nesse segundo turno, né? O que não aconteceu na última eleição, quando o Beto Richa venceu no primeiro turno com facilidade do Osmar Dias, né? Com muita facilidade, né? A corrida para o Senado também, que fica bem disputada, né? Mas nós voltamos no próximo bloco, discutindo eleição ainda, falando sobre esse aspecto mais nacional das eleições e trazendo mais um debate sobre transparência. Imobiliária. A Angelson está em novo endereço, maior e moderna, Rua 15, entre a Saldanha e a Quintino. Venha conhecer. Angelson. Nesta selva, só quem é fera sobrevive. O colégio é fera, os professores são fera. E na turma só tem fera. Junte-se às feras e não tenha medo da selva. Matrículas em novembro. Colégio Fera. Pré-vestibulares e ensino médio. Voltamos com o último bloco do nosso Minutos de Argumentos. Lembrando, é claro, que você também pode acessar esse vídeo no www.guarapuavatube.com.br. Voltamos falando, mais uma vez, de eleições agora nesse aspecto nacional, né? Dilma, uma virtual candidata à reeleição, o PT ainda não jogou a toalha de voltar com o Lula, né? Mas é uma candidata que caiu nas pesquisas e volta a subir nas pesquisas. Eduardo Campos, do PSB, que tem uma vontade enorme de ser candidato, né? José Serra, Marina Silva e Aécio Neves, dessa briga com o José Serra no PSDB. Ou seja, ainda não tem praticamente nada definido nesse aspecto nacional. De novo, o que nós temos é que a eleição estava tranquila e deixou de estar tranquila, né? Os últimos acontecimentos. E evidentemente que até a possibilidade de Lula entrar no páreo não é descartada. Mas seria também um grande reconhecimento da incompetência da presidenta Dilma abrir espaço, né, uma válvula de escape para não perder o projeto eleitoral. De repente o tiro pode sair, né, muito ruim, né? Você abre mão porque corre o risco de perder para colocar o Lula numa figura substitutiva, né, mas dá a demonstração de fragilidade do projeto. Essa é uma coisa que precisa ser considerada, ou eu estou enganado? Sim. E a Marina, com aquela proposta dela, será que não se encaixa com esse novo momento, ou sim com essa sede que a população, pelo menos, tem ido às ruas, né, e que é uma nova política, alguma coisa nesse sentido? Eu não sei, o que a Luana está vendo sobre a Marina? Então, a Marina, ela está trabalhando aí já faz desde a última eleição, né, ela está trabalhando com a rede. Está tentando, está correndo, né, para conseguir registrar a rede em tempo hábil para ela poder concorrer à eleição. Há algumas notícias, assim, dificuldades que talvez ela nem consiga. Mas ela é uma candidata interessante, até por toda a história dela, que a gente bem conhece, né? É uma candidata interessante que tem a sua força. O problema, me parece, Luan, e você tocou nesse assunto, é a questão do prazo. Se ela conseguir viabilizar a rede em tempo hábil, tem que ser outubro. Tá? Um ano antes, né? Em conseguindo, na marca do pênalti, ela não consegue adesão de outros políticos para migrar de outra legenda para a sua, porque
Vai ser tudo às pressas. E não vai ter tempo de televisão. Aí o tempo de televisão é complicado numa disputa nacional. E até daí vem a questão de uma suposta governabilidade, que ela vai estar num partido diminuto, pequeno, portanto não aliado com X, com Y, com Z. Numa possível hipotética vitória, ela teria apoio governamental, né? Ela teria a possibilidade de ter uma governabilidade? É uma outra questão que se coloca. E isso tem que ser considerado num processo eleitoral. Que o eleitor, quando quer votar num candidato, quer saber se o seu candidato vai ter condições de colocar em prática os seus projetos. Uma coisa também que eu vejo no Brasil, Cláudio, assim, quando algo parece meio um tanto radical, como geralmente é as propostas que a Marina tem, né? Como foi com o Lula, na época de Collor, né? Nas primeiras vezes, o Lula radical, coisa e tal, parece que cria um certo receio no povo. Não sei, pode ser uma impressão minha, mas o que é radical demais, muito convicto e quer porque quer, né? Não tem assim aquele jeitinho mais calmo, mais tranquilo, parece-me que assusta as pessoas, parece ser algo que vem para comer as criancinhas, né? E tem o fenômeno também, Francis, de que talvez o eleitor agora, motivado por esses últimos acontecimentos, queira dar um cartão vermelho para os grandes partidos. E aí entraria o PT e o PSDB, né? Nessa onda. E daí o PSB, que você fala do governador de Pernambuco, e o próprio partido da Marina, né? Como partidos de potencialidade, né? Eles poderiam ter benefícios nessa onda eleitoral. E sem falar que nós temos alguns casos que vão ser lembrados. A ação penal 437, que é o caso do mensalão, né? E nós temos um outro caso, que é o caso do propinoduto do cartel. Que está acontecendo em São Paulo. Os dois partidos tradicionais que monopolizam a cena política no Brasil podem ser expostos num período pré-eleitoral e podem ser extremamente penalizados. Não pode? Claro que pode. É uma possibilidade. E é nesse momento que, por exemplo, o Serra perde no debate dentro do PSDB por causa dessa situação em São Paulo. O Aécio Neves pode ser um virtual candidato nesse sentido, né? A Dilma acaba perdendo força por causa da popularidade dessas manifestações que atacaram de uma forma ou de outra. Qualquer político no executivo ou no legislativo foi atacado com essas manifestações. Mas quem está na presidência do país acaba tendo um ataque maior, né? Que foi o caso da Dilma. E até quem está na frente, né? Quem está liderando vai receber mais pedrada, né? E hoje nós temos essa dificuldade da formação de novos partidos, essa discussão dos novos partidos, se é bom, se não é, o tanto inchaço de partidos no país. Ao lado do partido da Marina Silva, nós temos, por exemplo, o Novo, que é um partido da ultradireita, se colocando como direita no país, uma direita intelectual no país, que é o que não existe se a gente for, né, pensar essa questão no país, mas a direita se coloca pela redução do Estado e já tem milhares de pessoas assinando sua ficha. Pode sair de uma camuflagem para uma explicitude, né? Uma explicitude. Tem mais pessoas aderindo ao Novo do que à Rede. E o Novo não é tão falado assim, que é um acionista do Itaú que comanda o partido, que comanda a Rede. Mas se a gente for pensar essa situação, ainda tem uma outra questão que vai ser colocada, que é essa reforma eleitoral, que eu particularmente não gosto de chamar de reforma política, porque praticamente é uma reforma eleitoral, né? Do que pode vir ainda pela frente. Se nós conseguirmos efetivar um ano antes das eleições do ano que vem, por exemplo, a possibilidade de candidatura sem os partidos, pode ser um tema. O divisor de águas é outubro. Outubro fica claro o cenário. Quem é quem está contra quem, as regras eleitorais, o que é permitido, o que foi bloqueado, o que foi alterado. Nós vamos, né, ter melhores condições de avaliar em outubro. Se a Marina Silva vai se filiar em outro partido, porque não conseguiu efetivar a Rede, né? Se ela vai para apoiar alguém, se o Eduardo Campos vai recuar e vir com o PT, né, que existe uma grande possibilidade. E nós aqui em Guarapuava, né? Só que mesmo assim, a gente tendo esses vários candidatos, todos eles são figurinhas carimbadas, que todo mundo já ouviu falar, já conhece. Se definindo por esse ou por aquele, a gente já tem mais ou menos uma ideia, chegando outubro, né, de que caminho que vai se tomar. Mas sendo otimista, espero que essa grande movimentação que teve em junho, julho, continua tendo, o pessoal veja esses candidatos de uma forma diferenciada, né?
E não vá, digamos, não, eu tenho que votar neste ou neste. Não, eu quero votar numa pessoa que tenha isso, isso e isso. É o voto qualitativo, né? Isso. Então, Não porque eu tenho que votar. Nas neste, próximas neste. eleições, então, em termos de candidatos, nada de novo. Mas esperamos apenas o pensamento dos eleitores. Pensamento né? novo quanto às eleições. A visão dos eleitores. Com certeza 2014 será um ano interessante, seja no governo federal, no governo estadual ou então em Guarapuava, que teremos candidatos a deputados estaduais, a deputados federais. Ficamos por aqui com mais um Minutos de Argumentos. Muito obrigado a todos por essa discussão rica na nossa política e voltamos a qualquer momento com mais informações com Minutos de Argumentos, seja na TV Araucária ou então no www.guarapuavatube.com.br.